Estamos na aula número 2 e agora eu vou falar para vocês o que é um negócio de impacto. Para começar, eu preciso descrever que os negócios de impacto positivo, que é o que a gente está falando por aqui, são negócios que têm um objetivo lucrativo. Ou seja, são para pessoas que visam lucro, mas que fazem isso de maneira ética, inclusiva e criando alguma cura para a nossa sociedade. Pessoas que decidiram se apropriar do sistema e mudar as características que não gostam mais de ver por aí. Então, nessa aula agora, eu vou falar algumas coisas que eu acho que podem ser importantes para você. E para falar um pouquinho sobre isso, eu vou começar me descrevendo. Meu nome é Fabiola Pesce e eu sou formada em comércio exterior, mas eu também sou formada em decoração. Decoração foi meu primeiro trabalho que eu fiz no começo, achando que eu ia adorar, mas daí eu decidi praticar aquilo só como hobby, porque logo eu me formei em comércio exterior, possibilidades se abriram de uma maneira muito rápida e muito eficaz na minha vida. E foi assim que eu comecei a trabalhar logo que eu me formei no comércio exterior, logo que eu me mudei para Porto Alegre. Naquela época, tudo que eu pensava era o que eu ia transportar, de onde eu ia transportar, para onde eu ia transportar, qual era o tempo que essa carga ia levar, qual era o modal que a gente ia utilizar, se ia ser aéreo, marítimo, rodoviário, ferroviário, e isso tomava um tempo e uma adrenalina na minha vida que era impressionante. E mais que isso, às vezes eu acordava e tinha mudado a cotação do dólar, ou ele tinha subido demais, ou ele tinha descido demais, e isso mudava completamente a dinâmica que a gente tinha dentro do escritório. E deixa eu te contar uma coisa, eu adorava o que eu fazia, eu era muito boa no que eu fazia, e eu me sentia matando um leão todos os dias. Eu gostava porque não tinha rotina, e aquilo me fazia me sentir viva, sagaz, perspicaz, mas me fez perder saúde física e mental. Eu, dentro do comércio exterior, vivi um burnout e percebi, depois de algum tempo, que eu já não queria mais aquilo para mim. E foi trabalhando com logística que muitas coisas aconteceram na minha vida, foi onde eu passei 20 anos da minha carreira. Na época, quando eu trabalhava com comércio exterior, eu via o mundo mais ou menos dessa maneira. E eu sabia que a gente tinha uma máxima que dizia que globalização era um processo irreversível. Afinal, as fronteiras nunca mais iam ser fechadas e o mundo nunca mais ia ser o mesmo. E eu vivi tudo isso na época que o Brasil estava recém abrindo as fronteiras de importação. E tudo aconteceu com uma velocidade muito grande, era muito dinheiro, e era muita responsabilidade, era muita adrenalina, e era uma vida que não fazia mais sentido nenhum para mim. Eu estava tendo um salário ótimo, gerenciando um escritório, com oportunidades internacionais batendo na minha porta, e eu tinha certeza que aquela não era uma coisa que eu queria fazer mais. E daí foi muito legal porque eu me resgatei dentro daquela confusão que a gente vive do dia a dia e decidi fazer uma pós em gestão ambiental. Daí, quando eu cheguei na pós da gestão ambiental, eu aprendi que para ser sustentável eu deveria me considerar o quilômetro zero e comprar o mais próximo que eu pudesse da onde eu tivesse. É como se eu fosse o epicentro e quanto mais próximo da onde eu estou, mais sustentável é todo o processo de compra, porque daí eu tenho um fornecedor perto de mim, eu estou agitando a minha própria comunidade, tenho menos emissão de carbono, uma série de princípios. A gente está falando de comidas, inclusive, para o cinturão de orgânicos, isso é completamente perfeito. Tudo aquilo que eu tinha feito e estudado e praticado nos últimos 20 anos que estava dentro do comércio exterior, só não fazia sentido. Era uma coisa que parecia quase criminosa. E daí foi quando eu comecei a sacar que eu queria trabalhar com sustentabilidade, mas eu cheguei ali cheia de gás, estudando e pensando, onde é que eu me encaixo? Onde é que eu me encaixo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. A gente, quando decide que quer trabalhar com sustentabilidade, não sabe exatamente como vai contribuir para a sociedade. E sim, eu também passei por isso. E foi debruçada, estudando, fazendo a minha pós, ainda trabalhando no comércio exterior, como gerente de um escritório com uma rotina alucinada de coisas para fazer,
que eu escutei uma frase de um ambientalista fantástico, que se você não conhece, vale o parênteses, vai pesquisar, José Lutzenberg, o principal ambientalista que eu conheço na face da Terra, já falecido, brasileiro, um precursor de ideias não só inovadoras, mas muito eficazes num mundo pró-sustentabilidade. Fechado esse parênteses, a frase que ele costumava dizer era: lixo só é lixo se estiver no lugar errado, se estiver no lugar certo, ele é insumo. E naquele dia eu confesso que eu não dormi porque eu tinha 20 anos de logística. E eu decidi que se eu sabia logística e eu me incomodava muito com o lixo, era isso que eu ia fazer. Eu ia colocar o lixo no lugar certo. E isso aconteceu na época que saiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi a primeira lei que nos fez ter um plano de logística para o resíduo no Brasil. E eu achei que eu estava na crista da onda e que eu ia conseguir vender muito e decidi trabalhar e estudar logística reversa. Na época eu fiz muitos cursos, paguei do bolso e tentei vender para entidades de classe e cheguei à conclusão que essas pessoas não estavam dispostas a comprar um produto completo, que não estavam dispostas a executar um plano que alguém desse como voz de comando para elas. Por um momento eu fiquei decepcionada, depois eu fui descobrindo que ao meu redor estava repleto de pessoas que queriam saber uma coisa que eu sabia, que era como colocar o resíduo no lugar certo. E daí foi escutando as pessoas que tinham ao meu redor, descobrindo qual era o meu nível de contribuição para o mundo, percebendo que pessoas que faziam a mesma coisa que eu, que eram especialistas em logística reversa, que é colocar o lixo no lugar certo, entregavam planos de logística reversa. O que é um plano de logística reversa? A gente entra no edifício, descobre qual é a tipologia, vai lá e inventaria todos os tipos de resíduos que aquela instituição está gerando, descobre com que frequência e qual é o volume de cada resíduo que está sendo gerado lá dentro e escreve um plano de destinação para esse resíduo. Preferencialmente, eu trabalho com metodologias para lixo zero, com destinos que desviem esse resíduo de aterro e incineração. Se o seu resíduo não chega nem em aterro, nem em incineração, ele não é um lixo, por isso o nome desta metodologia é chamada lixo zero. Aqui dentro da Passárgada, inclusive, a gente trabalha com um passinho a mais da metodologia lixo zero. A gente trabalha com metodologias para rejeito zero. Porque a metodologia lixo zero ainda admite 10% de rejeito. Afinal, o mundo ainda precisa, equacionar muitas coisas para mudar totalmente esse sistema. Mas a gente quer ir na raiz do problema. Nós queremos evitar sistematicamente a geração de resíduos, mas quando esse for inevitável, emular ciclos naturais sustentáveis que permitam que o produto seja concebido pensando no pós-uso pelo consumidor. Ou seja, quando o consumidor terminar de consumir aquele produto, a gente decide o que o desenhador, o concebedor, o gerador daquele material define o que vai fazer com ele pós-uso pelo consumidor. E se não conseguir, por qualquer razão, reintroduzir 100% dele na cadeia produtiva, você volta para o início e redesenha seu produto. Nesse sistema, a gente vem trabalhando esses sistemas rejeito zero, que é a especialidade onde eu me coloco hoje e que me deu essa proximidade com uma série de empreendedores. Como que aconteceu essa história toda? E por que eu tô te vomitando toda essa minha formação, toda essa minha história? Bom, porque eu acho importante você saber que quando você decide fazer sustentabilidade, não necessariamente você sabe como que você vai dedicar toda a sua coleção de conhecimento. Eu já estava decidida e estudando sustentabilidade há aproximadamente 4 anos, quando eu entendi que a minha bagagem principal, que era logística, que eu tinha trabalhado 20 anos transportando carga, era a principal habilidade que ia me permitir ser especialista numa coisa chamada logística reversa, que é colocar o lixo no lugar certo. Foi debruçada nos processos e papéis e na minha vontade incrível de mudar o mundo que eu cheguei à conclusão que o que eu tinha aprendido ao longo da vida servia muito bem para as necessidades de um mundo que precisa de novas soluções
e novas opções de consumo e de embalagens. Eu, diferente das pessoas que entregam aquele plano, que estuda o tipo de resíduos, a frequência, dá escritinho lá um plano do que você vai fazer com o seu resíduo, eu, especialista em logística reversa, decidi entregar cursos e capacitações. Eu hoje já tenho gravado o curso que se chama Como Iniciar o Seu Território Lixo Zero, aonde eu destravo o que te impede de ter o seu território lixo zero. Eu já tenho gravado de maneira digital o curso Todo Lixo é um Erro de Design, que esse é um curso que é uma curadoria de informações que leva a sustentabilidade para outro patamar de compreensão. Um curso em que as pessoas saem com um grande poder de tração e que transformam a comunidade ao seu redor, as suas vidas, as suas profissões e tem resultados realmente muito fora da curva. É um curso que te ajuda absolutamente a você se destacar no seu nicho de trabalho. Então, eu considerei importante você saber que do dia que eu decidi empreender sustentabilidade até cair a ficha de quais eram as habilidades que eu tinha colecionado e como eu ia empregar elas, foram pelo menos 4 anos debruçada em cima de muitos livros e estudando e muito tenta e me questionando muito genuinamente. Foi um processo de autoconhecimento sem mimimi, não me dando tapinhas nas costas e dizendo, nossa, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei educar, eu não sei biologia, eu não sei química. Isso sim, foram frases que passaram muitas vezes na minha cabeça, mas isso não me fazia definhar, ao contrário. Isso me fez chegar cada vez mais perto de compreender quais eram as habilidades que eu tinha e como eu ia empregar isso de maneira lucrativa. Por isso que eu contei a minha história para você entender que você vai ter a sua própria construção e você tem que entender as habilidades que você colecionou ao longo da vida para chegar nessa construção. A primeira coisa que você tem que pensar quando você for iniciar o seu negócio de impacto é a natureza jurídica da sua iniciativa. Sendo uma iniciativa socioambiental, você vai poder ser uma fundação, uma cooperativa, uma associação, um instituto, uma ONG, uma OCIP, uma empresa de iniciativa privada, que na minha época era limitada, agora inclusive se chama EIRELI. Então, o que é importante? Cada uma dessas naturezas jurídicas que eu mencionei tem uma responsabilidade diferente. Quero te lembrar que para você ir até um contador, fazer uma reunião com o contador e pesquisar e entender quais são as responsabilidades de cada uma dessas naturezas jurídicas e qual é a mais adequada para você, ele não te cobra nada. Não deixe para depois e identifique qual é a maneira mais adequada de você fazer o registro da sua iniciativa. Quero te lembrar que se você tiver uma ONG, não significa que você assinou um voto de pobreza. As ONGs costumam ter um departamento de captação de recursos e as pessoas recebem salários para executar as funções dessa natureza jurídica. Inclusive, uma ONG pode aceitar voluntários, enquanto uma empresa privada não pode aceitar voluntários. Não perde mais tempo. Marca com seu contador de confiança e descobre qual é a natureza jurídica mais adequada para a sua iniciativa. Meu negócio é de impacto socioambiental, eu tenho que ser uma ONG? Então, agora você vê na sua tela uma imagem que a gente pegou do material do Sebrae, que você pode inclusive pesquisar, tem o link aqui embaixo dessa aula, que é um material que te ajuda a descobrir se você é um negócio de impacto positivo. Nesse material, a gente já deixou aqui as 4 perguntinhas que te ajudam a te avaliar. Responde essas 4 perguntas e descobre se a sua iniciativa é uma iniciativa de impacto positivo.